Quase quando a Lidiane tá aqui, tá vendo o negócio? Gente, ó, vocês vão perguntar, né? Cadê a Lid? Cadê a Lid e tal? Ela tá vindo, mas ninguém vai me abandonar, porque senão se vocês piscarem, vocês perdem notícias. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer o nosso patrocínio, a Chamegos. Momento de Chamegos aqui no telão, que a Chamegos vai presentear o nosso entrevistado. Certo? Sigam as redes sociais da Chamegos, e as Chamegos personalizados, ó, fim de ano, hein? A cara do presente aí personalizado, as empresas aí fazendo brindes e kits, então chamem a Chamegos para ir para sua empresa, certo? Gente, canequinha especial do nosso Papo de Concurseiro, não dá para focar não, né? Não, eu invento umas coisas assim de última hora. Peraí, que agora, pronto. Nessa aqui, olha... Eu e a Lídia, a primeira e a segunda voz da dupla sertaneja. E a gente vai entregar e assim apresentar brevemente nosso entrevistado. Cirlinho, seja bem-vindo. Obrigado. Ao nosso Papo de Concurseiro. Ai, que legal. Vai ficar lá na minha mesa, viu? Lá na caixa. Pra lembrar desse momento especial. Claro, claro. Cirlinho, eu queria que você fizesse uma breve apresentação e o que o pessoal de casa pode esperar desse nosso bate-papo logo mais. Pois então, pessoal, eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, né? Sem parentes importantes e vindo do interior, né? Eu sou direto de Sobral, United States of Sobral, né? Sou o Cirlo, né? O professor Cirlo Oliveira, mas hoje eu tô aqui como o Cirlo da Caixa, né? O Cirlo concursado. A gente vai bater um papo aqui muito legal sobre como foi esse caminho, né? Que não foi fácil. Beleza? Teve mais erros do que acertos, né? Mas a gente não precisa acertar todas as vezes, né? A gente só precisa acertar algumas, tá? E vamos trocar uma ideia bacana aí sobre o que é que vocês precisam fazer, o que é que vocês não devem fazer, mais do que não deve do que fazer, né? Tá? Para ser aprovado aí, né? Nos próximos concursos, tem muita coisa aí. A gente vai ter ainda sorteio, né? Isso aí. Vamos falar já do sorteio. A gente vai fazer também um panorama com o Cirlinho dos concursos aí da carreira bancária, então não sai daí. Gente, ó, falando no sorteio, eu quero convidar vocês a participar da nossa Black Friday. Olha que blusa linda. Nossa Black, certo? Comprando até hoje, até meia-noite, 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Você vai participar da promoção, do sorteio, certo? Inspirada e idealizado também pelo Viaja Concursos. Vocês conhecem essa empresa, gente? Vou te contar. Esse Viaja Concursos, ele leva concurseiros para outros estados para fazer prova lá. Todo o apoio, para você não se preocupar em passagem, hospedagem, translado. Deixa isso com o Viaja e só se preocupa aí com a sua prova, viu? Então, o Viaja vai estar patrocinando o sorteio no Prime, que é o kit concurseiro. Gente, tem bolsa térmica, tem aquela almofadinha assim pra você viajar tranquilo. É tanta coisa, mas aí, ó, vou deixar aí mais informações nas redes sociais do Prime, tá? Não esquece, gente, ó, seguir o pessoal do Viaja Concursos, @ViajaConcursos. Lá tem muitas notícias também pra vocês de concurso, tem também notícias de editais, quais as discussões que eles estão fazendo no momento, tá? Então segue eles e... Reforçando aqui, compre até hoje na nossa Black Friday, que 70% de desconto em todos os cursos. E aí vocês até viram que o Boys deu uma surtada lá, né? Porque 70% em todos, modulares, Cirlinho também entrou, assinatura, 70%. Sai menos de um cafezinho aí Ó, o cafezinho, tamanho do cafezinho que o Cirlo ganhou. Menos um cafezinho aí por dia. Então, gente, bancário. Ouvi dar café. Garante logo esse desconto e participa do nosso sorteio, viu? Gente, ó, vou começar aqui o nosso papo de concurseiro com o quê? Nosso giro. Olha, tem um dia que eu caí, eu paro com esse giro de concurseiro. Esse giro de notícias. Gente, vou começar com a polêmica da FGV, né? Tu acompanhou o Cirlinho aí? Mais ou menos, né? Essas polêmicas perigosas. Gente, na última quinta foi alvo de operação da Polícia Federal, a FGV, né? Muitos concurseiros ficaram muito preocupados, porque concurseiro é assim, Cílio, só precisa de um negócio para desfocar o estudo, né? Era governo, agora já é essa operação. E aí a FGV é uma banca muito conceituada, que está à frente de muitos concursos, como aí a Receita Federal, que nós estamos aguardando, Ministério Público de São Paulo, também realizou o concurso do Senado Federal,
bombeiros do Rio de Janeiro. Então, é uma banca que está à frente de muitos concursos e por isso vocês ficaram preocupados. Mas, gente, olha, essa alteração, ela não atingiu o FGV Conhecimentos, que é a área responsável pelos concursos, certo? Então, gente, ó, foque aí nos estudos, tá? E deixe de desculpa. Para de inventar desculpa. Para inventar desculpa, tá? Outra coisa, Receita Federal. A gente sempre está falando aqui da Receita, né? Segundo a Folha Dirigida, o edital já está pronto, já está todo direitinho, pronto para ser publicado. Mas ele tem um prazo aí até o dia 10 de dezembro para sair, né? Que comecem as apostas. O Bruno Bezerra, que vocês devem conhecer, foi professor aqui da casa, aposta em dezembro. Mas pode sair até o dia 10 de dezembro. Inclusive, pode sair esse mês, né? Então, continue os estudos, tá? INSS, gente, seguinte, saiu aí o horário de prova às 14 horas, né, da tarde, vocês que vão fazer a prova do INSS. Cuidado com o almoço. Cuidado. Comer assim Deus. Uma panelada, hein? Se for comer a panelada, a galera que assiste aula comigo já sabe, minha joia. Arrocha o nome, minha joia. Deu vontade de peidar peido, mas vai atrapalhar o teu concorrente. O teu peido tu aguenta. Comeu a feijoada, tem que usufruir do benefício. E os locais de prova, gente, não aguento não. E os locais de prova devem sair a partir de hoje. Atenção, porque muitos sites estão divulgando que sairá hoje, mas no documento eles informam que é a partir de hoje. Então pode sair amanhã? Claro. Pode sair depois da manhã? Também. Então fiquem de olho, a partir de hoje pode sair os locais de prova, tá? Vamos falar... Saiu TRT Paraíba, olha aí a produção, sempre atenta. Gente, saiu o local de prova TRT Paraíba, vocês fiquem atentos também. Falar de notícias aqui regional, certo? Em outras regiões, sem ser aqui. Só para vocês ficarem ligados. Ministério Público. Primeiro, TRT Goiás, que a gente sempre está falando aqui para vocês, né? Que é um concurso que está quente, que sai edital, não sai edital. Na última quarta, eles divulgaram uma nota que conservou a data de prova em fevereiro, dia 12, certo? E continua previsto o edital para esse mês. Então, edital quentinho, deve estar saindo aí pela FCC. Alô, Goiás! Olha, Minas Gerais, né, Bia? Também a gente foi deixar os meninos lá. Essa semana aqui que passou, saiu o resultado preliminar da prova objetiva. E da discursiva tá para sair. Então, assim, muitas novidades. O Ministério Público da Bahia vai fazer agora uma sessão, dia 25 deste mês, para tratar de regulamento para novo concurso, certo? A banca é o Instituto Consulplan. E aí a gente segue de olho em concursos como TJ Bahia, TJ Rio Grande do Norte e TJCE, que você sempre encontra informações exclusivas aqui. Tu viu o furo da semana passada, Cirninho? Não, que foi? Provas em janeiro. Rapaz, bombou aí. E aí, falando do Regional Nordeste, nós temos Segurança Pública de Pernambuco, né? Que a deputada estadual Gleide Ângelo falou em suas redes sociais que a banca organizadora já está definida, mas o nome da banca deve sair nas redes, pelos meios de comunicação oficial. E aí é concurso para Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, tudo de Pernambuco, tá, gente? Banca já definida e edital previsto para esse mês também. Então, fiquem de olho aí vocês da carreira policial. A Lema, Assembleia Legislativa do Maranhão, né? Teve o seu primeiro concurso suspenso e irá republicar o edital. Deve assumir uma nova organizadora aí e dizem, né, o diretor do sindicato aí, do pessoal da Assembleia lá do Maranhão, diz que as conversas estão bem adiantadas com quem? Com a FGV. Então, fiquem aí de olho. Vige! Agora, notícias locais. Vamos lá para as notícias locais. Gente, seguem abertas inscrições para a SEMASSE, Polícia Militar do Ceará, Soldado e Polícia Militar do Ceará oficiais. SEMASSE abriu inscrições semana passada, né? E vai até dia 19 do mês que vem, dezembro, pela IDECAM. Ops, IDECAM. E PMCE Soldado até agora, gente, essa semana, dia 23. Até o momento, eles não prorrogaram as inscrições, então ficam de olho. PMCE oficiais até 21 de dezembro, né? Vai demorar mais porque saiu o edital depois. E, gente, eu tenho uma novidade para vocês. ARCE, Agência Reguladora do Ceará, já está... Gente, eu fui olhar hoje, assim, os concursos do Instituto Consulplan e quem que eu encontrei? A página da ARCE, sem querer. Tá lá, sabia? Tá lá já a página do Instituto Consulplan. Tá sem informações ainda porque precisa sair o edital, né? Mas já está a paginazinha. Significa o quê? Tá bem pertinho de sair o edital. Então, gente, são vagas aí para nível superior, então fiquem de olho. Agora eu vou dar o gancho para o Cirlinho, que a gente vai falar de quê? Carreiras bancárias, né? Saiu o concurso do Banrisul, do banco lá do Rio Grande do Sul.
E aí as inscrições vão até dia 7 de dezembro pela Fundação SES Gran Rio. Foi escriturário, nível médio. E aí eu vou jogar a bola pro Cirlinho para comentar um pouco desse concurso e trazer para outros concursos que eu sei que você tá doido para saber. Banco do Brasil, Caixa, Bacen. Cirlinho, a pauta é sua. A minha. O que você achou aí desse edital do Banrisul? Engraçado, tu falou aí, Decão, né? Eu também tenho um bordão pra banca que era da Fundação Carlos Chagas, né? Que é a Fundação Copia e Cola, né? Porque quando tem prova de banco, a Carlos Chagas tem a mania de fazer as questões só Ctrl-C, Ctrl-V, altera uma palavra, né? Só que quem fez isso agora foi a SES Gran Rio. Né? O edital do Banrisul saiu... Foi sexta-feira, não, segunda, né? Foi segunda-feira, não foi agora. Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira que saiu o edital, tá? E o edital tá igualzinho o edital da Caixa, do Banco do Brasil, do BASA. Olha aí. Copia e cola. É tão copia e cola, tá? Que lá no edital, se você for olhar conhecimentos bancários, tem o debate sobre os depósitos compulsórios remunerados. Nem debate tem mais. Já foi definido em setembro que o Banco Central pode remunerar. Não tem mais debate. Quem está estudando deve desconsiderar esse tópico. Claro, porque não tem mais debate, tá? Não tem mais debate. Já foi definido que o Banco Central pode remunerar. O grande debate, né, que foge um pouco, mas só para falar, é porque isso gera um custo para a União. Né? Os depósitos compulsórios e voluntários são dinheiro que a instituição financeira manda para o Banco Central como compulsório para controle monetário, né? Para controle de volume de moeda, e o voluntário é quando a instituição tem uma sobra. E assim, o banco trabalha com dinheiro. O dinheiro é o estoque do banco. E dinheiro parado é dinheiro na prateleira. A gente sabe que produto na prateleira é prejuízo. Né? Então, muitas vezes os bancos, quando têm sobras volumosas, podem mandar para o Banco Central, e aí ficava aquela coisa, se o Banco Central podia remunerar ou não. Agora não, está definido, né? O Banco Central, desde o ano passado, pode remunerar a seu critério, inclusive, a lei meio que deixou um cheque em branco para ele remunerar como ele achar que deve, a critérios dele de conveniência, e pronto, não tem mais debate. Só que esqueceram de... Quando foi publicado esse edital não do deu uma banco... revisadinha básica. Quando esse edital foi publicado no Banco do Brasil, a gente pediu para eles corrigirem também, porque eles tinham copiado a parte de lavagem de capitais de um último edital. E no último edital tinha 2 circulares que estavam revogadas. A gente, tem que ajeitar aí, tá? Porque a circular está revogada. Mas isso acontece, tá? A gente que... É tarefa nossa também como professor, né? Fazer isso, né? Fazer essa triagem, né? É para isso que a gente, né? Tá Tem lá. gente respondendo que Cirlinho de paletó tá parecendo até gente grande. Ô, gente, deixem de ser maldosos, meu povo. Né, Coisa menino? horrível. Você quer quase a segunda pele. Olha, e aí, continuando aí nas carreiras bancárias, você citou até o Bacen, a questão da decisão e tudo. Concurso do Bacen, né? O pessoal fica falando, tá esquentando pro ano que vem. Vai ser Dizem que o concurso do Banco Central sai no dia que o Metroford de Fortaleza for concluído. Porque desde 2013, cara, que o Banco Central não faz concurso, né? E assim, é um concurso muito bom, né? A gente teve 2009 ou foi 10, depois a gente teve 2012 ou foi 11 e depois 2013, que foi o último, né? Inclusive, se eu não me engano, foi 2010 ou foi 2009 que teve vaga até para Fortaleza. Foram 30 e tantas vagas para Fortaleza, né? O Banco Central, quando ele faz concurso, majoritariamente tem um carro-chefe, que é para nível superior, que é o analista de política econômica e monetária, né? E tem o técnico administrativo. Né? Na época, inclusive o último edital, para você ver como talvez ele vá ser remodelado se sair o edital logo, né? Tinha contabilidade geral no concurso de técnico. Né? Tinha contabilidade geral e tinha gestão de estoques, tinha umas coisas bem assim, que não era comum para banco, né? Uma área à parte. E o Banco Central, ele tem uma necessidade de funcionários, embora a rotatividade dele seja pequena, tá? Porque como o Banco Central paga bem, né, para analista, trampolim, né? Não, geralmente, um analista hoje do Banco Central, ele está ganhando bruto aí uns 18 mil reais. Né? É um bom salário no serviço público, não é todo o serviço público de nível superior que paga isso, né? E o nível técnico também, não deixa a desejar não. O salário dos técnicos do Banco Central é próximo ao de técnico de tribunal, né? Então... Não acho que não tem grande rotatividade, não. A galera talvez saia, sei lá, se quiser um pouco mais, vai para a CVM, que é mais raro ainda de sair concurso, né? A CVM, eu nem lembro o último concurso que nós tivemos da CVM. A CVM paga um pouco mais. Quando sai para analista de mercado financeiro, né, e de capitais lá, o salário inicial deles está na casa dos 20 mil.
né? E aí o fim de carreira deles está uns 25, por aí. Então, essas são as notícias do Bacen, né? É. Agora, o pessoal perguntando aqui, aquela notícia que a gente estava até conversando nos bastidores. Caixa Econômica. Como é que tá? Em que pé está esse concurso? Previsão de um novo concurso em breve ou não? Da Caixa, né? Sim. Bom, é aquele negócio, né, pessoal? A Caixa tu me deixa em situação difícil. Mas é aquele negócio, né? É o que eu acho, rapaz, tá? você estaria em situação difícil, era se a Lidiane tivesse aqui. Que a minha opinião e as cabras passando no meio da rua é a mesma coisa, como diz a Malu, né? Que a Malu foi minha professora também, Direito Constitucional, tá? Não querendo entregar aqui. Rapaz, Direito Constitucional e Direito Administrativo. A Lidiane foi minha professora, né? Direito Administrativo, tá? E olha que eu tô caminhando para 12 anos de Caixa, tá? Eu comecei a estudar para concurso em 2008. Não entrega a idade do povo, não. Sim, coisa feia. Tá? Mas o que acontece? A Caixa está com imbróglio judicial, né? A ação foi julgada no TRT da 10ª região. E aí o juiz disse que a ação transitando em julgado... O último concurso foi em 2014. A Caixa já convocou mais de 19 mil pessoas. Tá? Se você quiser, eu até abro aqui o site da Caixa, é muito fácil de achar. Você vai lá no site da Caixa, em downloads admissional. Então, você vai caixa.gov.br e lá tem a parte de downloads. Era onde eu olhava. Quando eu passei no concurso, era exatamente o mesmo lugar que eu ficava acompanhando as chamadas. Gente, já a dica aí, quando vocês fizerem o concurso, fiquem olhando lá. Você vai lá em downloads, que fica lá embaixo, aí bota lá admissional, tá? Aí, se eu não me engano, da última vez que eu olhei, faz alguns meses, foi 19 mil pessoas. São 32 mil. Então, assim, o concurso está embargado, né, na justiça. Chamou muita gente. Qual é o concurso na história do país que chamou 19 mil pessoas? E desses 19 mil, quando eu olhei, se a minha memória não me entrega, não me falha, eu acho que em torno de 11 a 12 mil tomaram posse. Então, é muita gente. As outras pessoas foram fazer outra coisa, né? Exatamente. Mas assim, a maioria está tomando posse, né? A maioria tá... Eu conheço vários alunos meus que saíram de outros concursos que estavam e assumiram na Caixa, né? Inclusive Detran, outros concursos, que servidores, inclusive polícia, saíram e assumiram na Caixa, né? E assim, são 32 mil pessoas que estão no cadastro, né? Você acredita que chamam todo mundo? Assim, eu queria, né, vamos dizer assim, né, pensando nas pessoas que estão aí, né, assim, houve na época eu falava mais ou menos de um erro técnico da banca, porque ela não limitou o cadastro reserva, então quem tirou o 7 na prova ficou dentro, né? Então, assim, tem muita gente com expectativa, né, de ser chamada. Eu acho que seria um pouco, vamos dizer assim, crueldade da minha parte, dizer, não chama mais ninguém, não. Entendi. Eu desejo que as pessoas, olha, assim, eu sou um fã número 1 da Caixa, certo? Então, assim, são quase 12 anos, né? Ele veste a camisa eu sou gerente empresarial da Caixa, então, assim, eu sou muito satisfeito com a empresa em que eu trabalho. Eu acho que a contrapartida de reconhecimento e salário é fenomenal, é fora da curva, tá? Então, assim, eu não tenho do que reclamar da Caixa em relação a salário, eu não tenho do que reclamar em relação a trabalho, vamos dizer assim, né? Existem várias questões como qualquer outro trabalho, né? Até porque CNPJs são ficções jurídicas. CNPJ é feito de pessoas, são as pessoas que fazem aquele ambiente legal ou não, né? E cabe a você ver também o copo meio cheio ou vazio, né? O mundo, ele não é um lugar lindo e fantástico, cheio de flores lindas em volta. Você que tem que plantar. Momento motivacional aqui. Se você não plantar, o mundo não vai plantar para você. Verdade. Então você tem que ficar de olho no ambiente que você cria. Você não pode esperar que as pessoas façam um ambiente salutar para você. Faça. Né? Então eu sempre faço isso. Tem problemas? Claro. Tem N problemas como qualquer outra empresa. Mas também tem a parte boa. Né? E essa parte boa é que eu gosto de enfatizar. 30 horas semanais também? Ou que nunca. Nunca trabalhei de 10 às 4. Nunca. Né? Nunca. Até porque, como gerente, a minha função é de 8 horas. Sim. Né? Então, mas aí já é um outro patamar. Né? É um outro nível, né? Então, assim, é um outro nível de cobrança. Sim. Também. Né? É para quem realmente veste a camisa da empresa e a Caixa conta muito para entrega de orçamento, porque a gente sabe a importância das empresas públicas, principalmente para ajudar o governo na questão orçamentária. Porque a Caixa, ela traz dinheiro de fora, ela traz dinheiro de operações que não envolvem impostos, né? Então ela traz, vamos dizer assim, um dinheiro líquido, né? Diferente de arrecadação de imposto. Você está arrecadando em cima da riqueza que outra pessoa gerou. Mas ali não, a Caixa está indo no mercado, um dinheiro que, vamos dizer assim, podia estar indo lá no setor privado exclusivamente, a Caixa está ganhando uma proporção para poder contribuir no orçamento, para ajudar, né, a fechar as contas do governo, né? Isso é importante. Fora a importância máxima da Caixa, que é a importância social. Até eu, como PJ, sinto essa importância. Quantas empresas
através do Pronamp, através do FAMP, através do microcrédito aos MEIs, a gente evitou que quebrasse na pandemia. A gente evitou que sonhos fossem destruídos. A empresa das pessoas é um sonho, muitas vezes. A pessoa sonhou com aquilo, a pessoa saiu do emprego dela, considero muitos incentivos, pegou né, o FGTS dela para investir no salão de beleza, na máquina dela de cachorro-quente. Né, exatamente. E o trabalho também que a gente faz como PJ de dar orientação às pessoas. De dizer a elas, olha, eu sei que você está com essa ideia aqui, mas essa ideia não é muito boa, vá por aqui, porque isso aqui pode dar errado. Porque aquela empresa, muitas vezes, ela só viu a vida dela, e de uns 2 ou 3. Mas eu vejo empresas todo dia quebrando e nascendo, dando errado e dando certo. Então eu digo, olha, vá por aqui, não faça isso, respeite seu prolabore, não tire o dinheiro da sua empresa. Isso é importante, né? Tem essa consciência social. Fora, lógico, o social bruto da Caixa mesmo, que são os auxílio, Bolsa Família, né? Que são importantíssimos. Cirlinho, e falando também de outros concursos, o pessoal está perguntando aqui do Banco do Nordeste, né? É um concurso, o que é que você teria para dizer para esse pessoal que está se preparando para esse concurso? Eu diria que vocês têm que se preparar para o concurso do Banco do Brasil, primeiro, porque ele vai vir primeiro. E quem puder, claro, né, a gente sabe que é difícil, mas de repente aí, ó, uma demanda alta, viaja concurso pelo de repente, ó, faz um negócio aí, né? Alô, Bia? Faz um negócio e organiza uma viagem. Cara, isso faz muita diferença, tá? Eu tava falando aqui, eu me lembrei da época que eu estudava para concurso, né? Não tinha essa organização toda, a gente procurava agências de turismo para ajudar, porque esse pessoal encontrava a passagem mais barata, o hotel mais em conta, deixava a gente na sala de prova, a gente economizava com o táxi. Além que acaba economizando, no final você não tem a preocupação. Eu ajudei nesse negócio, eu já viajei ajudando a organizar. Era a forma que eu tinha de ganhar minha inscrição, minha passagem, eu tinha que ajudar, coordenar, levar o pessoal para o nessa época. Pois é, eu chegava na minha prova puto de raiva, cansado, velho, porque era estressante, mas era a forma que eu tinha, cada um luta com as armas que tem. Então eu ia muitas vezes com dinheiro próprio, eu não tinha dinheiro nem para ir para Caponga, essa aqui não dava para ir não, certo? Mas eu tinha que arrumar os meios, né? Eu tinha que dar algo em troca para poder receber, e muitas vezes eu tive... Na maioria das vezes eu passei? Não. Mas eu tava lá tentando. Cirlinho, então o bebê tá mais quente aí do que o Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste tá prorrogado, né? Então, assim, eu acho que a gente só vai pensar em Banco do Nordeste no final do ano que vem, tá? Mas a gente tem aí, quem puder, claro, viajar, a gente tem o Banrisul, como você falou, é uma excelente oportunidade, é uma excelente instituição pública, muito forte no Sul e no Sudeste. Eu não quero morar no Sul. Beleza, no edital tem 5 vagas para ampla concorrência para Santa Catarina. Tá? E de lá você pode ir para outros polos, porque o polo de Santa Catarina envolve Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e o Paraná. Então, o Banrisul tem agências nesses outros 4 estados, então você vai estar mais perto. Então, se você tem disposição de passar um tempo lá, vamos dizer, um tempo sabático, talvez, vale a pena. Certo? Aí com o namorado? Tá ótimo, aproveita e viaja. Vai lá, vai fazer, ou então vai e incentiva a namorada a fazer também, né? O casal que estuda junto. Passa junto. Pode passar junto, né? Ou passa separado, mas aí não passa, dá condição pro outro estudar. Porque tu falou o ano sabático, né? Aí tem gente que aproveita e faz um ano sabático longe. Cirlinho, tu falou aí que é preferível a pessoa começar se preparando pelo Banco do Brasil. Eu tinha visto que o prazo de validade não foi prorrogado do concurso porque chamou todos os aprovados. Tem mais quem chamar, não. 4.500? 4.480 pessoas foram convocadas. Quase 4.500 pessoas. Então, assim, você fez o mínimo que o edital pediu. 70%, né? Fez lá o 7. Você tá dentro. Gente, muito bom, né? Eu tava até comentando com ele que na época que eu estudava pra TRE, a gente sofria muito, porque a gente ia para várias regiões fazer prova, porque esperar o TRE só daqui, aí não dava. Aí a gente ia para outras regiões ficar fazendo prova, viajando, e aí ficava por 1, 2, 3 questões, já ia lá pro final. Então, assim, pouquíssimas vagas. E algumas pessoas da turma migrou de carreira, foi para bancária. Essas pessoas estão super bem, passaram logo porque pegaram uma base boa, certo que não o mesmo conteúdo, mas já tinha uma base aí pelo menos no português, né? Claro, e são matérias decisivas, ainda até hoje. E aí continuaram a luta, mas mudaram aí de carreira e ficaram muito bem na fita, como se diz, né? Pessoal, falando aí do bebê, depois aqui do nosso encontro, vai ter uma live especial só sobre o Banco do Brasil, Cirlinho? Exatamente. Me conta aí mais dessa live.
Aí, né, já estendendo o convite à galera, né, a gente vai fazer uma live, tá? Onde a gente vai ter sorteio, a gente vai ter muita coisa boa, a gente vai falar sobre o panorama, o último edital do Banco do Brasil, como é que foi, uma análise bem esmiuçada do edital, o que é que você tem que esperar, como é que você vai se preparar, né? O que é que você tem que focar, tá? E assim, esse negócio de foco, o foco às vezes ele é superestimado. Não é, eu tenho que focar e vai dar certo. Não, vai não. Só o foco não dá certo, não. Você tem que ter disciplina. É disciplina, porque às vezes você está desfocado. Sua cabeça não está ali. Você está estudando, eu estou focado aqui. Não, tu está olhando pro livro, mas quem foi que disse que tu está olhando pro livro? Às vezes tu está olhando ali, tu está lembrando que em fevereiro tem carnaval, tu já vai vendo aí o chiclete com banana na cabeça. Tu não está lembrando. Quinta-feira tem jogo. Pois é, olha aí. Então assim, você vai vendo o Brasil, né, assim, na cabeça. Então assim, o foco ele é superestimado. O que você tem que ter é disciplina, né? Porque a disciplina você vai fazer as coisas, mesmo que você não queira fazer. Você vai ter que fazer. Você vai fazer na base do amor. Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Exatamente. Porque quando você aprende que você tem que fazer, independente de você gostar ou não... Se tá chovendo, se tá triste, se tá feliz... Você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Em todas. Lá no banco eu tenho que ter muita disciplina. Muita. Porque tem dias que você tá cansado, tem dias que você tá desmotivado, tem dia que dá tudo errado. Mas quando você tem a disciplina, uma coisa incrível acontece. Os dias bons começam a aparecer também. Os dias de resultado, os dias de entrega, os dias que você faz mais do que você esperava. Então, assim, as provas são do mesmo jeito. Se você for ficar esperando foco, motivação, olha, pode dar certo? Pode, mas a probabilidade é pequena. Agora, a disciplina não. A disciplina vai fazer você estudar com sol, com chuva, com gripe, sem gripe, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, porque você sabe que tem que cumprir aquilo, né? E a aprovação da gente, ela não é um cronograma que você cumpre, né? A aprovação da gente, ela é a soma de todos os pequenos esforços que a gente faz todo dia. Todo dia. Aquele dia que você não queria estudar, que você estudou, ele é um tijolinho lá na sua aprovação. Aquele dia que você não estudou, ele não vai ser um tijolinho e ele ainda vai poder desencadear outros problemas. Porque é só você acanalhar a primeira vez. Se você inventar uma desculpa uma vez para não estudar, você vai inventar outras. A caixa de Pandora é aberta. E aí, meu amigo, acabou-se. Você não tem mais sossego, porque qualquer motivo vai ser um motivo justo para você não estudar, né? E aí você vai postergando a sua aprovação. E quanto mais tempo você postergar, é mais tempo que você perde. Eu digo, olha, esse negócio de concurseiro por amor, esqueça esse negócio. Você tem que se determinar a passar logo e viver sua vida. Fazer suas coisas, viajar para as Maldivas, né? Professor Marrombeu não dá. Como é que anda as fotos dos destaques, Cirlinho? Muita viagem. Só serviço, a menina de 3 meses em casa não dá para viajar ainda, mas ano que vem vai dar certo, né? Só guardando, né? A Maria tava me segurando, né? Mas ano que vem a gente faz isso. Assim, eu sempre fui um cara que quis tudo. Eu fui o primo pobre. Eu era o primo que não tinha as coisas que os primos tinham, né? Principalmente do lado do meu pai. Né? Eu vi os primos tendo roupa boa, boneco bom, e viajando para os Estados Unidos e fazendo intercâmbio, Massachusetts, né? E eu ali, para vir para Fortaleza era um evento, né? Então assim, eu sempre via aquilo e eu disse, cara, eu quero isso. O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para ir atrás? Minha mãe me apresentou os concursos, né? Taninha, beijo, Taninha. Eu não conhecia concurso público, né? Minha mãe que, quando veio para Fortaleza, né, arrumou um emprego no curso, né, para concurso, né, que hoje é o Prime, tá? E passou muito tempo trabalhando, né? E não era ainda, né? Não era esse nome, né? Era o Master. Master com pode, né? Era o Master com cursos na época, né? E assim, foi através dela que eu conheci o mundo dos concursos, que eu não sabia qual era. Né? E a minha mãe, ela sempre foi assim, pra mim ela foi exemplo, ela foi muito guerreira. Pra todos nós. A minha mãe, ela sustentava a casa, né? A renda não era muito alta, né? E o aluguel comia metade da renda. Mas assim, ela dizia pra mim, o que eu posso fazer por você é lhe dar estudo. E com eu fiz 17 anos, ela disse assim, ano que vem você completa 18. Ou você arruma um emprego ou você passa num concurso. Porque eu não vou poder mais sustentar suas saídas, seus passeios. E olha que meus passeios era tipo ir pro Norte Shopping. Na segunda e quarta-feira. Comer uma coxinha com Coca-Cola. Pois é. Na época que R$20 era dinheiro, né? Então assim, não tinha. Ela dizia isso. E aí, eu fui pro meu primeiro emprego. Ganhava R$250 por mês, 125 a quinzena. E tinha lá as metas de venda. Foi quando eu fui apresentado pela primeira vez a bater meta, a buscar, correr atrás. E aí,
Com pouco tempo que eu peguei o jeito, eu fazia lá meus R$1.000 no mês. Não era sempre, mas eu fazia e eu descobri, eu disse, cara, eu não quero isso aqui para mim. Também, já trabalhava, né? Estudava para concurso e tinha passado no vestibular na UES, né? Então eu estudava lá na UES, lá no Itaperi, você não é de Fortaleza. Só para você ter ideia de onde eu trabalhava para o Itaperi, dava 1h45 de ônibus. Eram 3 ônibus que eu pegava. Tu ia no caminho estudando? Às vezes eu ia estudando, às vezes eu ia dormindo, porque o ônibus era lotado, quente, eu ficava logo com sono, né? Então, assim, quando dava, eu ia estudando, mas eu ficava muito enjoado por causa da leitura, né? Mas quando eu chegava em casa, eu sabia que eu tinha uma obrigação para fazer. E ela sempre me estimulava muito, né? Inclusive, ela me estimulava demais, às vezes ela até gritava comigo, porque eu levei 2 anos para passar. O primeiro ano eu fiquei frescando, enrolando, brincando. Eu assistia televisão, dava telefone, conversava com os amigos e não levava a sério. Tava ali, assistia às aulas. Como é que foi a virada de chave? Foi em que momento? Assim, olha, eu sou católico, certo? Então, foi um dia muito específico que aconteceu. Eu brincava muito e tudo, eu ia pra aula, chegava em casa, resolvia aquelas 5, 10 questões que o professor bota sempre no final de cada capítulo. Das 5, 10 eu acertava mais da metade, achava que eu tava bombando. Tava ótimo, Aí né? quando eu ia pras provas, fumo, né? Não sabia, não tinha dominado, né? Mas teve um dia muito específico, eu tava em casa, à tarde, dormindo, em vez de estar estudando. E aí eu acordei meus 11, assim, de sono, e eu vi uma imagem que parecia Nossa Senhora das Graças, batendo na porta. Ela bateu assim na porta, a porta aberta, né? Por que eu digo Nossa Senhora das Graças? Porque ela tinha um manto branco com azul. E ele disse, você não vai se levantar para estudar, não? Eu liguei para minha mãe nesse dia e disse, mas a senhora veio aqui? Porque minha mãe brigava comigo. Se ela chegasse em casa, ela me visse dormindo. Eu disse, mãe, a senhora veio aqui em casa? Não, meu filho. Eu disse, por quê? Eu disse, não, é porque eu achei que a senhora tinha vindo aqui falar comigo, pedindo para eu acordar. Eu disse, você estava dormindo? Eu disse, estava, não, mas eu já acordei. Desde esse dia, virei a chave, estudava de madrugada, comecei a dormir pouco. Olha só, as pessoas acham que... O problema das pessoas hoje é que elas acham que com muito pouco esforço, elas vão conseguir o que elas tanto querem. E a gente percebe que com pouco esforço a gente não chega em lugar nenhum. E aí vem a frustração, e aí vem a vontade de desistir. E aí, se você se ligar, você vai passar o resto da sua vida desistindo. Porque você acha que só com pouco esforço não vai. Vai ter que ter sangue. E você se compara com os outros, mas não vê o bastidor dos outros. Não. Acordando cedo, vantagens. E eu acho que isso é uma culpa, vamos dizer assim, do que a gente tem hoje, da felicidade líquida. Né? As pessoas só mostram... Bem balma você, hoje, bem balma, felicidade líquida. Tá. Vixe, estudei então... no jornalismo, balma. Então, Siri hoje tá muito coach, gente. O pessoal tá até aqui dizendo. Momento coach, momento realidade. É tão foguinho. Então, assim, as pessoas só mostram o que elas querem que seja visto. Mas deixa eu te contar, sabe desde quando isso existe? Desde que o mundo é mundo. A única diferença é que não tinha Instagram. Quantas vezes na tua família, na minha adolescência, a gente ia pra casa dos outros e parecia que a nossa vida era um mar de rosa? Quando a gente chegava em casa era peia, chibata, que a gente tinha se comportado mal. E na frente dos outros, não era? Não, a dona Tânia, ela me deu uma estamancada nessa vida, viu? E assim, não faz mal não, me emendou. Vamos abrir um parênteses aqui pra Tânia, porque eu trabalhei na coordenação pedagógica do Master com a Tânia. E, gente, a Tânia, ela é muito... Não é porque o Cirla é filho dela que ele tá falando isso, não. É porque ela é muito exemplo mesmo. Gente, entre uma coisa e outra, ela resolveu uma questão. Às vezes ela chegava, assim, bichinha cansada, e falava assim... Ou minha novelinha, assim, tanta falta da minha novelinha, mas não posso assistir minha novelinha, porque se eu assistir minha novelinha, que hora que eu vou fazer as questões? Que eu já trabalho o dia todo. E aí o trabalho se misturava muito com o estudo, porque ela estudava aqui, às vezes assistia a aula, sendo que no meio da aula surgia algum problema, ela era muito responsável, também muito trabalhadora, saía para resolver, depois continuava na aula. Nada era desculpa para a Tânia. Ela sempre, a cada ano que passava, ela tentava cortar alguma coisa e melhorar mais e estudar mais. Né? Então, assim, a Tânia marcou muito a minha vida como exemplo de pessoa que estudava e trabalhava e conseguiu chegar lá. E assim, falando em cortar, né? Teve algumas vezes que foram gatilhos assim para estudar, né? Por exemplo, a minha mãe, eu via sempre ela almoçando um almoço que vinha da casa da minha avó, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar almoço toda a vida. A gente tinha um restaurante aqui perto, muitos que era evento a gente comer lá, eu e minha mãe, né? Era evento, porque a gente não tinha dinheiro. Então eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre fui um cara que queria muita coisa. Então, assim, eu preciso começar a agir. E aí foi quando eu comecei a estudar mesmo, aconteceu esse evento. E aí eu consegui passar no meu primeiro concurso, que foi o IBGE.
Muita gente brincava, tirava sarro de mim, é concurso para temporário, não sei o que, eu não vou fazer. E eu fui lá e fiz, e passei. Eu fui supervisor, participei do censo de 2010. Fiquei 6 meses no IBGE, não, 8 meses no IBGE. Início, né? Estudando também, continuando? Isso, foi um dos períodos que eu mais estudei, porque o trabalho no IBGE, ele era puxado, tomava sol, porque eu tinha que mapear os setores, para quando viessem os recenseadores, eles terem um setor atualizado. Depois, quando eu recebi a minha equipe de recenseadores, ficou mais fácil, porque eu ia mandar eles para o campo e eu ficava supervisionando, ia lá dificuldade ou outra, né, a gente ia resolvendo. Mas no começo era bem puxado, mas depois eu consegui me adequar e foi um dos períodos que eu mais estudei para concurso, né? Em 2008, foi a primeira vez que eu fiz o concurso, foi o concurso da Caixa. Eu estava naquele negócio de pré-vestibular e tudo. Em pouco tempo eu ia assumir na UES, né, na administração. Então eu estava com um monte de conteúdo quente na cabeça. Estudei pra caramba no concurso 2008 da Caixa e fiquei na posição 534. Um monte de gente dizendo, tu vai ser chamado, tu vai ser chamado. No último concurso chamaram 800 pessoas, que tinha sido 2006. Chamaram 82 pessoas. Então eu estaria esperando até hoje. E a sensação? Né? Porque hoje em dia a galera, tipo, passa no concurso, assim, né? Bota lá, passei, graças a Deus. Aí a gente pergunta, e a colocação? Na colocação por direct. Né? Porque eu fiquei em qual posição? Eu fiquei 843 mil. Não passou, tu ficou dentro do cadastro de reserva. Passar é que você fica dentro das vagas. Sim. Ou quando você fica no cadastro de reserva, numa distância que é razoável de você ser chamado. Mas a tua sensação, tu pensou em algum momento desistir, Cirlo, em alguma reprovação? Várias vezes. Reprovação dói, né? Eu duvido que alguém que venceu na vida nunca pensou em desistir alguma vez. A diferença é de pensar e fazer. Entre pensar e fazer tem uma ponte que você não pode ligar. Né? Não pode. Com certeza. Tá, não pode. Cirlinho, eu queria tocar num assunto com você que a gente estava até conversando nos bastidores. Pessoal, como eu estava contando para vocês, né? Meu ciclo de amigos estudava muito para tribunais e aí muitos deles foram para a carreira bancária, mas a gente ficava muito naquela, mas bancário é seletista, bancário não tem estabilidade, não e tal. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, estatutário versus seletistas. Porque a gente tem a impressão que o quê? Estatutário nunca vai sair. E que seletista é igual à iniciativa privada. Que um dia a pessoa não vai com a sua cara, porque toda repartição também tem seu chefe. Um dia a pessoa não vai com a sua cara e aí você pode ir pra rua do mesmo jeito. Como é na realidade mesmo, Cirlinho? É aquela coisa, eu sempre pergunto assim, eu sempre digo para as pessoas assim, olha, você pode ter os medos que você quiser, mas avalie se eles têm fundamento. Às vezes o medo foi colocado por outra pessoa, né? Às vezes o medo foi colocado por outra pessoa. E assim, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o que eu quero? O que eu quero fazer? Com o que eu quero trabalhar? Porque às vezes as pessoas acabam olhando para o edital, aí olha salário e esquece de uma coisa muito importante que está no edital: a análise do cargo. O que você vai fazer lá? Eu tenho colegas que estão em determinado cargo público e que querem sair porque não aguenta mais receber ordem de fulano. Eu disse, cara, mas ele é teu chefe. Mas eu sou concursado. Eu disse, ele também. E aí? Ou seja, todo mundo, todo trabalho vai ter um problema. Assim como todo mundo tem um motivo para não prestar. Como todo mundo tem um motivo para não prestar. Todo mundo tem um defeito muito grave, né? Que complica a vida. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que fazer quando uma pessoa chegar para você com essa conversa, mas o seletista não tem estabilidade. Pergunte a uma pessoa que tem 20, 30 anos de banco, tu conhece alguém que foi demitido sem justa causa? Do Banco do Brasil, Banco Nordeste, Caixa, porque tem todo um Banrisul. processo, né? Claro, tem processo administrativo disciplinar. O próprio STF tem recurso extraordinário julgado, que é aquele 598-833, se eu não me engano, que ele já fala que tem que ter motivação. Demissão de um funcionário, de um empregado público é um ato administrativo. Tem que ter motivação. Você não pode... Você pode demitir, por exemplo, porque deu problema financeiro, tem problema de realocação de pessoal? Pode, mas tem que ser garantida a ele a impessoalidade e a isonomia. Então, fulano não vende. Mas Cirlo, mas eu não quero ir para banco porque eu não quero vender capitalização. E ninguém vai te obrigar a vender, não. Ninguém vai te obrigar a vender nada. Ninguém. O banco não te obriga a vender. Tem vários colegas que não vendem nada. Tá? Existe serviço administrativo dentro da própria agência. Existem outros serviços de cobrança. Existem serviços de administração da unidade. Tá? Então, existem N possibilidades. E até mesmo o pessoal que fica no atendimento. Você não é obrigado a vender nada. O banco não vai te obrigar. Agora, se você quiser crescer no banco, se você quiser funções de confiança, aí você vai ter que dar um passo a mais. Mas mesmo esse passo a mais, não é aquela coisa de meu chefe foi com a minha cara, tira a minha função. Não existe isso.
Até para isso tem um rito. Até o gestor da unidade, ele não vai, nos bancos públicos, ele não vai tirar a função da pessoa a seu bel prazer. Ah, não foi com a cara do fulano. Ah, eu pedi pro fulano fazer uma coisa errada, o fulano não fez. Eu vou perseguir fulano e vou... E se ele derruba na justiça, eu trabalho rápido. Então não existe isso. E assim, as pessoas têm mania de achar que o gestor da agência, das agências dos bancos, é assim o cão chupando manga. E não é, é um funcionário do banco, que tem a função de confiança de gerente geral. Ele é um funcionário do banco, ela é uma funcionária do banco. E tem excelentes profissionais, que são humanos, que entendem os momentos das pessoas. Eu vou completar 12 anos de caixa. Eu nunca vi uma pessoa na caixa ser demitida sem justa causa. E quais são as justas causas? Eu tenho um colega que trabalha comigo no setor, né? Que só de caixa ele tem o que eu tenho de vida. Eu completei 33 anos agora, dia 1º de novembro. Ele tem 33 anos de caixa. Ele nunca viu uma pessoa na caixa ser demitida sem justa causa. Não é fácil assim, entendeu? Juridicamente falando, não é fácil, tá? Não é. Agora, as pessoas esquecem um pouco os concursos de banco, porque realmente tem muito mais concurso para servidor do que para empregado, né? Mas se as pessoas vissem as vantagens que tem de você ser empregado público, as pessoas pensariam 2 vezes. Primeiro, pelo número de pessoas. A gente está com o edital do Banrisul, são 824 vagas. Só para o Sudeste, só para o Sul do Brasil, basicamente, né? Sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, majoritariamente Rio Grande do Sul. Porto Alegre são 102 vagas para ampla concorrência, né? E assim, os bancários, vamos dizer assim, a atividade bancária, ela é uma atividade muito forte. A gente tem um sindicato muito forte, muito atuante, né? Teve uma época que estava uma discussão muito grande sobre terceirizados, né? De colocar cada vez mais. Essa norma existe há muito tempo. Tá, o bancário temporário, mas existem, entre a norma existir e o primeiro passar pela porta da frente, existe um canyon no meio, certo? Não é simples assim, até porque é temporário. Essa pessoa ela não vai ficar por prazo indeterminado, não ficaria por prazo indeterminado, né? E aí, até que ponto você vai dar atividades para essa pessoa e que você já sabe que já que ela sai, né? Então assim, da mesma forma, por exemplo, o IBGE não contrata temporário, os outros não podem virar a chave e começar a contratar temporário também. Já existe essa previsão legal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com os medos da gente. Medo da gente faz a gente ter precaução. Pra não burlar e não fazer a gente não se movimentar, né? Sim. Exatamente. Porque assim, você fala, eu tenho amigos que... Tem uma galera que passa a vida inteira estudando para determinada área, né? E só quer aquilo, só quer aquilo. Beleza, mas tu quer porque tu gosta? Porque você tem que gostar. Se você não amar o que você faz, se você não aprender a amar o que você faz, como é que você espera que essa coisa te dê alguma coisa em retorno? Como é que você espera que você tenha algo em troca dessa coisa? Você nunca vai dar o seu 100%. Como eu falei, eu sou católico, né? E tem um santo, que é o São José Maria Escrivá, que ele tem uma frase que diz assim: faça o que deves e está no que fazes. Muitas pessoas às vezes são infelizes no trabalho ou não vão pra frente, não crescem, porque quando tá no trabalho, não tá no trabalho. Quando tá em casa, não tá em casa. Então, assim, você sai sendo infeliz em várias áreas da sua vida, né? O pessoal diz às vezes lá no banco, eu não sei como é que tu aguenta. Tu é gerente da Caixa, a minha agência não tem metas baixas, as minhas metas de pessoa jurídica são as maiores metas da minha superintendência executiva, eu sou o maior vendedor da minha superintendência executiva, inclusive em cima dos pessoa física, que é algo que é um ponto fora da curva, tá? Dou aula, tenho minha filha de quase 4 meses para criar, tenho minha mulher para dar atenção, tenho minha casa e eu consigo. Faz tudo mal feito. Não, porque se eu fizesse mal feito, eu não conseguiria lograr isso. Então, assim, você tem. É o que eu volto ao que a gente tá falando, disciplina. Tu vai precisar de disciplina para passar em concurso. Tu vai precisar de disciplina para crescer lá no lugar onde tu tá. Senão tu vai ficar presente no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário por muito tempo. Coisas. Muito tempo. Cirlinha, eu vou fazer um ping-pong contigo. Pessoal, a Lidiane já falou aqui no YouTube que tá chegando. Se desorientou. Eu confesso... Chegou! Gente, eu ia dizer agora, eu confesso que eu acho que ela me enganou, porque ela disse que ia chegar. Chegou, venha pra cá. Assuma seu posto aqui. Não! Fique! Gente! Eu tava assistindo, viu? Tava assistindo, e aí? Como é que eu me saí de primeira voz? Brincadeira, deixa eu ficar aqui hoje. Eu nem falo, depois nem batou no momento. Nem batou. E eu nem maquiei direito. Poxa, eu vou ficar na frente, Lídia. Arrasando. Tá bem, tu viu? Tá bem motivacional hoje também, além das dicas, né? Estratégias. Eu acho que ele devia ser coach. Não, Tu é doido, Pô, muitos meninos, ei, hoje pifou.
mas não fui eu não, foi o carro. A bateria do carro arriou, nem o carro tá me aguentando. Ficou horrível. Cara, nem o carro me aguentou. Ô, gente, obrigada. Ficaram comigo esperando por ti, mas ficaram comigo até essa hora. Termine, que eu vou beber. Cirlinho, ó, a gente vai fazer um ping-pong aqui rapidinho, enquanto a Lid respira, bebe água. Análise de atribuições e remunerações do cargo, né, de escriturário, que é o que a gente está falando aqui em pauta. Fala um pouquinho aí das... Você já falou, né, mais ou menos, mas do cargo escriturário mesmo, aquele que começa ali na carreira. Sim, claro. Vamos pegar como exemplo o Banco do Brasil, né, que a gente tem expectativa de sair edital. Tu tem... Me arranja esse papel e caneta aí. Pode riscar. Posso riscar aqui e me arranja a caneta. Tá falando água, chefe? Hã? Chefe de quem, mulher? Não sou chefe nem lá em casa. Ó só. Nayara, chefa, boa noite. Inclusive, tem que explicar pra Nayara essa história do Cirlinho aí, porque senão vai apanhar em casa, Ei, né? Meu Deus do céu. Pode estar chamando de Cirlinho, tu Tô, pediu porque eu permissão. conheço o Cirlinho da época do Master. Filho da Tânia, queridíssimo. Que foi, né, trabalhou comigo lá na Eita, coordenação nós. pedagógica. Ô, não fica de mal de mim, não, por favor. Agora Aí são eu vejo o duas, Cirlinho Maria como... e Nayara, né? Aí eu sei que exatamente. o Cirlinho é como se fosse um irmão, sei lá, um amigo de muito tempo. É. Eu tenho muito orgulho aí da trajetória dele, então todo o respeito que eu chamo com o Claro. Cirlinho, gente. Tem que só contextualizar. Então, ó, a gente fazendo uma conta de padeiro, tá? Hoje, quando você entra no Banco do Brasil, o teu salário bruto vai ser de mais ou menos R$ 3.200, certo? Salário e remuneração. Okay. Só que acrescido a isso, você vai ter um vale-refeição de R$ 1.800. Ah, mas vale no cartão. Sim, então me dê o teu todo mês pra tu ver como tu vai achar que é muito dinheiro já. E aí você não vai ter uma preocupação a menos, que é supermercado, tá? Então, assim, hoje, principalmente, vamos dizer assim, com os custos que a gente tem, o teu cartão lá, ele acumula. Então, assim, se você não comer muito, acumula, vende, entendeu? Se não comer muito é Troca, permuta. Permuta, entendeu? Só não tem jeito pra morte, tá? Então, assim, ó, mais R$ 1.800 de vale-refeição. Você recebe FGTS todo mês. O FGTS ele vai estar na casa dos R$ 220 todo mês que vai pingar lá no teu FGTS, que é 8% em cima do salário. Né? E aí, Silo, mas o FGTS ele fica preso. Fica preso se tu não tiver financiamento habitacional. Se tu tiver, tu vai usar, né? Aí, por exemplo, o que é que um sonho de um recém-concursado vai fazer? O concursado passa, o cara passa para ganhar no coisa aí, no tribunal desse aí, o cara passa para ganhar o quê? Bruto aí, 10 conto. Técnico. Nível médio. Pensa nível logo médio. financiar uma casa. Aí o cara vai morar. Ele vai morar lá na Baixa da Égua, num apartamento de R$ 100 mil. Não vai. Ele vai morar num apartamento de 350 mil, 400 mil reais. Um apartamento de 400 mil reais, a parcela é 3.500 conto. Ei, tu tá desanimando o povo. Tô não, meu João. Eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade. Eu trabalho... Então, tudo querendo passar em tribunais pra financiar a casa e o carro e tu já Mas tá vai falando. financiar, vai financiar. A grande questão é essa, dá pra você realizar seu sonho? Claro que dá. Vai ficar endividado, né? O sonho da dívida própria. Então, assim, aí tu quer o carro, tu vai andar no Celta 2006? Não vai, porque eu que tá a caixa, com 3 meses troquei o meu Celta por um Palio, entrei na caixa, fiz um consignado, comprei um Palio, 17 mil reais. Deu trabalho de quitar esse consignado, viu? Rapaz, Custou, hein? Consignado, eu vou dizer, ó, não faço. Não, olha, não, enquanto tiver no estágio probatório, não invente consignado. O consignado vicia, meu irmão, pra sair depois, eu vou luta. Mas se for pra usar por um motivo justo, né? Aí, ó, vamos lá, tu vai querer o carro, né? Um carro hoje, você vai ter um carro de, sei lá, 80 conto. Um Kwid tava saindo 85 mil. Um carro de 1.800 vai ser R$ 1.600 de parcela. O Pronto. Mob tá Só aí, ó, tu tem 4, 70. 5.200 de parcela. Metade do teu salário bruto. Eu tô falando que tu ganha 10 mil bruto, eu tô falando líquido. Tá? Ainda tem as unhas do gatinho, do leão. Mas isso é em qualquer Tô esperando um. só onde ele vai chegar. Mas isso é em qualquer um. Qualquer concurso é assim. chega. Então, ó, voltando pra conta, né? Certo. 3.200 mais 1.800 mais 220, aí tu entrou no teu financiamento habitacional. Tu pode usar o teu FGTS todo mês pra bater até 80% da tua parcela. Então, se a tua parcela é 1.000, o teu FGTS só vai pagar 220 reais. Então, tua parcela é 1.000 menos 220. Já ajuda. Ah, eu já tenho minha casa própria. Beleza, tu adere ao FGTS aniversário e saca todo ano 30%, se tu quiser. Tu nunca vai ser demitido sem justa causa, tá? Então, o que acontece? Vai convencer todo mundo a sair de tribunais e ir pra banca. Aí, ó, 220. Eu já tô me arrependendo dessa live. PLR. Eu acho que Eu nem cheguei na PLR ainda.
PLR, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, aí eu tenho que fazer juízo de justa causa. O Banco do Brasil tem uma PLR muito maior do que a nossa. O Banco do Brasil dá muito mais lucro que a Caixa. O Banco do Brasil é muito mais comercial do que a Caixa. A Caixa, ela tem uma função grande e importantíssima, que é a função social. Né? E a função social não paga mal a Caixa, certo? A Caixa, ela tem um suporte para isso, porque é fundamental. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm uma importância muito maior que vai simplesmente só da questão do lucro, que ela ajuda o Estado a pagar as contas dele, né? Ela tem a função de fomento. Muitas coisas que os bancos públicos fazem, o banco privado não quer fazer. E aí a gente precisa, a pessoa que tem lá o sonho do cabeleireiro dela, de montar o salão, de montar a petiscaria, de montar a alfaiataria, de montar a lojinha dela de doce, de bolo, de produtos assim. Como é que ela vai pegar um crédito no banco desse aí cobrando 3% de taxa de juro? Ela não resiste, ela não consegue, ela não aguenta. Então, quantos clientes, quantas empresas, e aí eu digo também, o desemprego que a Caixa evitou, liberando FAMP, PRONAMP para as empresas. Verdade. Né? Então, assim, fora um sistema muito pesado que a Caixa cuida, que é o sistema do FGTS. É um sistema muito importante para o Brasil. O governo não abre mão de jeito nenhum, né? Por quê? Porque o FGTS ele é usado para financiar 3 coisas. Infraestrutura, saneamento e habitação. São 3 setores fundamentais do país. Então, assim, tem que estar na mão do governo mesmo, porque o governo... Setor privado doido por isso. Exato, mas aí é que tá, o setor privado quer o FGTS, mas não quer pagar o FGTS. Não quer a fila dos pagantes. Não quer arcar. Exatamente, e a gente quer os dois. Né? Verdade. Da mesma forma, quando o FIES começou, era só Caixa. Aí depois viram que o negócio era lucrativo, aí quiseram. Entendeu? Verdade. Então, assim... A mesma história do financiamento, Cílio, eu falo isso, inclusive na minha aula. Lá atrás, lá antes do Tchan, né? Só que fazer financiamento é da Caixa, porque os bancos não queriam correr o risco do cara que faz o financiamento não pagar. Inadimplência. Inadimplente, né? Depois que o sistema mudou, que a legislação mudou, que quando você vai fazer lá a sua escritura no cartório, o seu imóvel já fica lá como garantia, todos os bancos aceitam. E o Brasil adota, né, desde o do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil adota a alienação fiduciária nas garantias. Então, assim, a garantia é do banco. E outra coisa, os bancos privados, eles começaram a ir atrás de habitação, foi porque eles viram o potencial de negócio que eles estavam perdendo. Certeza. Era o salário do funcionário, era a conta corrente, o cheque especial. A vida financeira da pessoa. Desconta em folha, né? O Bradesco hoje briga... Consignado. Não, e outra coisa, que assim, o banco com que você tem sua vida, ele é o último banco que você vai deixar de pagar. Javier tá te mandando um abraço. O Javier é um dos meus maiores orgulhos, esse menino. Deixa eu falar uma Professor brilhante. Era um aluno top, era dos alunos que sentava na frente, que perguntava, que falava, professor, isso aqui sabe que ele tá todo, né, com a pele boa agora, né? Fino demais. Eu vou perder a oportunidade de falar. Deixa eu te falar uma coisa. Já falaram do curso? Do Banco do Brasil? Sim. A gente falou que vai ter o lançamento, né? A gente falou da Black Friday, né? A gente tem que encerrar essa live aqui. O Cilo vai abrir uma nova live com o lançamento do curso do Banco do Brasil completo. Ele vai mostrar para você agora, na hora que terminar. E a gente tá lançando o nosso curso do Banco do Brasil hoje para pegar a Black Friday. A gente conversou com o Cilo disse, não, vamos correr, vamos correr. E aí, semana atrasada, há uns 20 dias, né, Cilo? A gente começou a acelerar e os professores começaram a fazer processo de gravação em estúdio. E aí eu tô falando isso porque o Javier, ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, a mentoria do banco, desse curso do banco é dele, e ele que vai dar AFO nessa turma. Ele vai gravar direto da Bahia, porque ele tá todo baiano agora, né? Finíssimo. Ele saiu do Banco do Brasil, foi pro Tribunal de Justiça. Eu era aluno chato, mas é o aluno chato que passa. Aluno que sabe, é o aluno que passa. E aí, reforçando, Lid, que comprando até hoje, né, a Black Friday vai até hoje, então comprando até hoje, tem um sorteio da Super Black Friday, né, que além do super desconto que você vai ganhar nos cursos, 70% de desconto, né, nos cursos online, e ainda vai participar do sorteio, né. O sorteio vai ser amanhã, tu vai fazer uma live amanhã, Vou fazer. Amanhã às 18 horas, então nessa live a Lid vai sortear, né, o Viaja aí tá chegando junto, né, no kit concurseiro, camisa Black Prime, mais moletom do Viaja Concursos. Eu tô assim, ó, daqui a pouco a gente tem uma live do INSS, agora comigo, depois, não,
concomitante. Ele vai fazer Banco do Brasil e eu vou fazer INSS. Vamos já fazer aí. E na quarta-feira, meio-dia, a gente tem outra live. Eu posso terminar minha conta? Deixa ele terminar a conta. Deixa eu terminar minha conta. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo. Mas a gente tem 3 minutos. Tá. Tem 3 minutos, mas ele é bom de conta. A galera tem que, vamos dizer assim, se despir dessa coisa de empresa pública, não sei o que. Eu disse, cara, tem muita oportunidade boa nas empresas públicas. Sim. E olha que eu tô falando de banco. Eu não tô nem falando, por exemplo, de Petrobras. Quem é que soube do último concurso de agente administrativo da Petrobras? A Petrobras tem uma PLR altíssima, falando de PLR agora, porque dá lucro, né? Explica os meninos o que é PLR. PLR é a participação nos lucros e resultados da empresa, pela legislação trabalhista. É o lado positivo, viu, e isso tanto faz ser pública ou privada, tá? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela diz que os funcionários eles têm direito a participar de uma parte dos lucros e dividendos da empresa, porque é justo, né? Os funcionários foi que fizeram o lucro acontecer junto com o empregador. E aí lá no Banco do Brasil, vamos dizer assim, pelas últimas PLRs que eu tive a curiosidade de olhar, né, com os alunos, vamos dizer assim, a mais fraca é 12 mil por ano. A gente recebe a PLR em 2 parcelas, né, em fevereiro e em novembro, ou setembro. Esse ano a gente recebeu em setembro, tá? Em fevereiro para garantir o carnaval e eu digo que o brinco em novembro para garantir o Natal, né? Então, o mais PLR, mais michuruca lá, 12 mil reais no ano. Se você pegar 12 mil dividido por 12, dá R$1.000. Então, é como se tu ganhasse R$1.000 a mais no mês, certo? E ainda existe uma remuneraçãozinha variável de vendas. Vamos colocar... Você não vende capitalização, qualquer outra coisa. Caiu lá na rede, é peixe, você vendeu, tá? Você pega o jeito. Porque assim, a galera... eu não quero vender nada. Mas todo dia tu vende alguma coisa. Todo dia tu vende uma ideia, tu vende uma opinião, tu vende uma filosofia de vida. Tu vende alguma coisa. Entendeu? E aí, quando você vê que você vendendo, você vai ganhar dinheiro. Então, ó, eu vou somar aqui, ó. Já estava somando 3.200 com 1.800, 220 mais R$1.300. R$6.520 para um técnico do Banco do Brasil trabalhar de segunda a sexta-feira, 6 horas, tá? E isso horário eu tô falando de estágio. Eu tô falando isso, do técnico, né? Mas uma das funções mais fáceis que tem de pegar num banco público é a função de caixa. Que já ganha mais. Exatamente, que é uma função importante, é uma função que tem a sua importância na agência, né? É responsável pelo fluxo de pagamentos ali, e ele tem uma gratificação de no mínimo mais R$1.500, que vai aumentar, continua 30 horas, trabalhando de segunda a sexta-feira, não precisa vender CAP, né? Tá, a capitalização, mas aumenta a FGTS, aumenta a PLR, porque é tudo proporcional ao salário. Então a gente está falando de uma pessoa aí que vai ganhar aí por ano, pega o imposto de renda e divide por 12, né? Uma pessoa que vai estar ganhando aí perto dos seus R$8.000 para trabalhar de segunda a sexta-feira. 30 horas, tá? Não é 8 horas ainda. E aí, se for para gerente, aí a coisa já vai mudar bem. O seu salário vira um salário de 5 dígitos, tá? Mas a função é hoje, não é amanhã. Também discordo. Nesses 12 anos eu não vi isso acontecer. E a morte. Exatamente. A morte, né? Você pode morrer daqui a pouco ali, tá? Então, assim, eu não vi isso. Assim, não é fácil destituir uma pessoa da função. Não é fácil, porque, tia Lid, é um ato administrativo. Sim. Tem que ter justificativa, tem um processo para isso, o funcionário pode contestar, e se esse rito não for seguido, ele vai na justiça e volta. Cada vez mais difícil, porque o STF cada vez mais entende que, como ele teve que passar por um procedimento formal para entrar, ele tem que passar por um procedimento formal para sair. As motivações são diferentes. Os prestadores civis atendem, né, a análise de continuidade de serviço público. Mas os que desenvolvem atividade de natureza econômica também têm um papel relevante pela intervenção do domínio econômico na forma direta. Então, precisa sim do processo administrativo, precisa sim da motivação. Por legislações diferentes, mas com núcleo igual. Sim, inclusive eu estava até falando no começo da live que eu tinha já visto antes, há muito tempo, um recurso extraordinário que tem no STF, que é o 598, eu tenho o número dele aqui, depois eu te passo, 933, é 598-833, é 933, que o STF diz, tem que ter motivação para demitir, senão volta. Tá? Tem que ter a motivação. Ele diz, as empresas públicas, sociedade de economia mista, tem que motivar o ato de dispensa. E não pode configurar de forma nenhuma perseguição. E aí entra o seguinte, está todo mundo no mesmo bolo. Por que vai ser fulano? Mas porque fulano não vendia CAP. Sim, mas o outro fulano também não vendia, não.
E aí? Né? Então não é simples assim, tá? E não se preocupem com isso, tá? Eu tenho que vender capitalização, não gosto. Beleza, não tem problema, existem N outras coisas. Inclusive, tem funções, por exemplo, na Caixa, em que o funcionário é dedicado à parte de investimentos. Análise de mercado, fazer investimento dos clientes, cuidar da carteira de investimento. É como se fosse a Caixa Asset. O que o Cílio está querendo lhe dizer? Que se você não tem natureza de vendedor, você não precisa se preocupar, porque existem outros setores lá dentro. E o que o professor Leandro está dizendo aqui, ele disse, eu era um que falava, eu me recuso a ficar me matando para vender. Do nada, eu vendendo horrores no carteirão. Olha aí, tá vendo? É, exatamente. Tá? Então, assim, é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque se as pessoas vissem a quantidade de oportunidades que tem de encarreiramento, as pessoas pensariam, poxa, ali realmente, você entrando em, vamos dizer, 4, 5 anos, você poderia ser um gerente já. Aí o seu salário já vai ser um salário de 5 dígitos, né? E em alguns desses bancos não exige nível superior, você continua com nível médio. A Caixa, por exemplo, exige nível superior para você ser gerente na posição que eu tô. Mas existem gerentes que não precisam de nível superior. É porque eu sou gerente de carteira, existe o gerente de varejo, então esse não precisa. E nos outros bancos existe uma dinâmica parecida. Por exemplo, o Banrisul, que a gente tem o edital, tem um supervisor de retaguarda lá. Você vai ter uma função que vai te dar um salário de mais de 10 mil reais, somando tudo, e você vai trabalhar interno, você não vai ter nem contato com o cliente. Muito bom. Existem várias opções, né, Cílio? Sim. Porque assim, a gente que lida diretamente com o concurseiro ele tem muitas objeções para começar a estudar, né? Tu falou aí da função de caixa, eu lembrei de uma das objeções que já me falaram. Ah, mas caixa é aquele que vai ter que dar conta do dinheiro no final do dia e se faltar dinheiro vai ter que tirar do bolso. Mas tu chegou até a me falar, mas hoje tá tão informatizado, tá, né? Na minha época, eu me ferrei, eu já perdi dinheiro no caixa, já dei troco errado. Eu já paguei 1.000 conto de diferença de caixa, porque eu passei um bolinho de 100 reais a mais. Foi. E tô vivo. Certo? Aí, e tô vivo. A história. Exatamente. Então, assim, morri por isso? Não, aprendi. Mas hoje... Tudo informatizado. Muito mais, hoje olha, ele passa não um tem centavo errado. Não o pessoal não tá como. estudando para passar, mas morre de medo de passar e ter as Não coisas. tem como. É casado. Até o atendimento do cliente é personalizado. Os bancos públicos, eles evoluíram numa parte tecnológica muito grande. Eu digo pela própria Caixa. Os sistemas são hermeticamente fechados. Tá? O Caixa, ele já vai no fim do dia despreocupado na diferença dele. A diferença é realmente se ele passar um bolo de dinheiro errado, mas ele vai saber rápido que ele passou errado. Entendeu? E se de outra coisa... não, vou falar Cirlo. Não vou falar Cirlinho, não. Não, a Maria. Apoia hoje. Aproveitar que a Bia não expulsou a gente ainda, vou fazer outra pergunta. Só mais... Peraí, fica aqui. Só um pouquinho. Eu vou dar aula, eu também. Só mais uma pergunta. Você tá muito prolixa, você sabia? Mais uma pergunta que o pessoal quer saber. Quem tá devendo a banco pode assumir concurso bancário? Olha, pela minha experiência, das pessoas que assumiram, pode. O banco ele vai te dar um prazo para você regularizar suas pendências. Não é uma coisa assim, não. Até porque isso é questionável judicialmente. E no edital não tem dizendo que você tem que estar com o nome limpo para assumir. Você só não pode dever ao banco que você vai assumir. Mas mesmo no banco, eu já tive relatos de alunos que entraram no BASA, devendo ao banco, e o banco deu o prazo para regularizar e a pessoa regularizou. Não pode, é tipo assim, tu entrar, fazer o consignado para quitar. Você vai ter que ajeitar a sua dívida com meios próprios, né? Mas isso não é uma coisa do outro mundo. Existem colegas que por infortúnio, né, até de outros bancos que eu sei também, que acabam devendo ao banco, fica inadimplente por algum fato na vida, a pessoa tem uma doença, gasta muita grana, e nem por isso foi demitido do banco, não. Tá? Isso não é um motivo de justa causa para demissão nos bancos públicos. Eu posso falar isso sim, 12 anos de Caixa eu não vi isso. Eu vi assim, a galera fazer cagada, aí vai para fora, mas mesmo para ser demitido, é processo administrativo disciplinar, ampla defesa, contraditório e direito a recurso. Dentro, administrativamente, antes de ir para Justiça do Trabalho. O Leandro tá falando que o Banco do Brasil tem uma universidade corporativa maravilhosa, os requisitos para ter pontuação para concorrer às funções são os cursos e a própria instituição fornece. É gigante. A Caixa, por exemplo, tem a universidade corporativa lá em Brasília, tem um edifício fixo, né? O Banco do Brasil também tem um prédio da universidade corporativa. E assim, tem cursos lá que assim, se você fosse pagar do seu dinheiro mesmo, eram cursos muito caros, mas é porque os bancos investem na qualificação. Tem cursos de altíssimo nível de investimento. E cada vez mais os profissionais de banco vão ser especializados, porque as pessoas estão conhecendo sobre investimento, estão conhecendo sobre taxa de juros, estão sabendo o que é um crédito caro, um crédito barato, e assim, os gerentes, eles têm agora, e os assistentes de gerente, têm a função de ser consultor das pessoas. O papel do gerente mudou, não é mais aquela pessoa que fica ali no balcão, vendendo capitalização seguro.
O gerente que quer se desenvolver, o funcionário, ele é um consultor do cliente. Fantástico. Né? Então, assim, é uma escola em vários aspectos. Banco é uma escola. Por exemplo, eu sei qual é o processo para você produzir aqueles de saneamento básico, aquelas hastes de concreto, os canos de concreto. Eu vi aquilo ser produzido. Eu aprendi sobre isso. Eu aprendi sobre como é que se faz sandália de plástico. Né? Eu aprendi como é que se faz camisa. Eu aprendi como se faz máscara. Eu vi as máquinas de máscara. Eu financei para cliente máquina de máscara, né, de produção. Então, assim, é uma escola. Você vê empresas nascendo, empresas morrendo, empresas dando certo, empresas errando, acertando. Vira uma escola. Você aprende muita coisa, né? Cirlinho, eu quero te agradecer aqui pelo nosso papo de Sim, eu quero te agradecer aqui por ter aceitado o nosso papo de concurseiro de hoje. Muito obrigada. Eu queria te pedir desculpa porque meu carro falhou, né? O carro falhou, Matilde veio. Ela veio. E ó, pra não sair daqui hoje sem dar notícia de baixo clero, a gente teve um professor que encontrou com a Isolda, que foi o Heron. Isolda confirmou que todos os concursos que ela anunciou, os editais vão sair sim. Então vai sair ACE, vai sair CAGES até dezembro. Já tá na banca organizadora, já tá a página da ACE. Sim. Vai sair até ela sair, não tem jeito. E aí, com relação ao TJC, a notícia de hoje comece a apertar F5 a partir de hoje, viu? Eu liguei pra lá, Baixo Clero, ele disse, comece a apertar F5 a partir de hoje, porque qualquer hora é hora. Meu filho, um beijo pra vocês. Beijo, viu? Pessoal, até o próximo papo de concurseiro. Vá se despedindo aí dormindo, porque você já vai entrar em outra live. Pessoal, continue com a gente, pessoal do NSS, fique com a Lídia aí ao vivo, tirando dúvidas de vocês. Vamos resolver 30 questões de lei 8.112 e regras constitucionais servidores públicos e ética. Uma dessas aí vai estar na sua prova, com viu? Com certeza. E Silo vai fazer o lançamento agora do curso completo do Banco do Brasil. Vai destrinçar o edital passado, né? Vai tirar dúvida de vocês e também falar sobre o curso, tá? Pessoal, obrigada. Boa noite pra vocês e bons estudos. Tchau, tchau.